agradeço o convite e sempre fico contente de falar sobre esse tema porque, de fato, ele é complexo e ele exige daqueles que vão se envolver com o assunto uma dedicação de estudo para poder entender e não ser levado superficialmente pela temática. Então, nesse início, que nós temos aí basicamente 1 hora de fala até o período das perguntas, ele obviamente tem pouco tempo, estou acostumado a ter um tempo maior. Digo isso não é nenhuma reclamação, é apenas porque, em respeito a todos que estão aqui, entrar na temática de gênero demanda muito tempo, né? Eu estou acostumado a dar curso de dia inteiro sobre essa temática, porque acredito que se nós fizermos um caminho de estudos, nós vamos conseguir entender. Então eu vou tentar, dentro dessa hora, trazer as principais ideias. Então, o nosso roteiro de fundo é o seguinte: gênero seria, segundo aqueles que pensaram favoráveis a gênero, uma resposta aos problemas. A primeira questão que se levanta da mulher seria então para a defesa da mulher. Nós vamos encontrar nas mídias, vamos encontrar especialmente dentro das universidades, falas que se encaminham para tentar responder a isso. A mulher sofre violência, violência sexual, a mulher tem na sociedade um status, então seria uma maneira, assim pelo menos é abordada a questão de gênero, uma maneira de equalizar, de tentar ter mais equidade, maior respeito, né? E seria como sinônimo de sexo, ou seja, quando se fala igualdade de gênero, então aquilo que é dito é como se fosse uma plataforma para se chegar a uma igualdade entre os sexos, mas não se diz sexos, e sim gênero. Essa é a primeira questão que é dita na universidade. A segunda, que gênero então seria também uma maneira de digamos assim, uma plataforma política para que, através da educação, as crianças fossem educadas e dentro de algumas décadas nós tivéssemos uma sociedade em que houvesse maior respeito. Então o gênero seria um programa anti-bullying, ou seja, de respeito entre as pessoas, e aqui ampliando, através da linguagem semântica, a questão das minorias, seria uma resposta às minorias. E por fim, uma ideia de que gênero seria então uma grande proposta de uma sociedade verdadeiramente igualitária. Basicamente, vamos dizer assim, de uma forma mais, que pelo tempo aqui, mais grosseira, mais enxuta, né, estariam por esses campos aqui. Então o que eu vou tentar mostrar para os senhores é que se essas 3 questões de fato são respondidas por gênero. Para responder isso, eu uso como fonte justamente os livros daqueles que são favoráveis a gênero. Ou seja, por que eu trago esse material? Porque sempre sinto falta daqueles que falam favorável a gênero de citar os seus próprios autores. Eles não demonstram isso. Eles trazem não um argumento de fato que analise a situação. O que eles nos trazem são casuísticas. Olha, estão acontecendo isso com as pessoas e nós faríamos isso para melhorar. Isso é casuística. Isso não é uma resposta, né? Nem sociológica. E o fato é que as pessoas não percebem e acabam entrando dentro de uma camada estratégica de linguagem daqueles que desejam implementar gênero. Porque uma coisa é aquilo que é apresentado, outra coisa é o núcleo, de fato, intelectual de gênero. Uma diferença muito grande, vão poder perceber pelos materiais. Então o que eu faço é trazer essas fontes primárias para que possam ver se realmente há uma resposta a essas questões. Eu não quero aqui analisar se essas questões são válidas ou não. Inclusive porque aqueles que são favoráveis a gênero, eles usam de 2 estratégias. A primeira, impedir que você discuta, impedir que você realmente, de fato, examine a questão. E eles fazem isso justamente usando o rótulo de preconceito,
de discriminação. Isso faz com que a pessoa tenha muito receio de adentrar na temática por ter uma imagem assim. Mas a minha apresentação é meramente acadêmica, ou seja, não há receio nenhum de levantar isso. Nós temos que ir para um debate, analisar as situações e aí ponderá-las se de fato ela cabe à sociedade ou não. Muito bem. Então, aqui eu trouxe, porque eu tive que escolher pelo tempo que nós temos, né? Poderia mostrar muitos livros sobre gênero, mas o livro mais importante de gênero já escrito, dos anos 90, da professora de retórica da Universidade de Berkeley, na Califórnia, professora Judith Butler. Não é ela, historicamente, a pessoa que faz um uso esvaziado do termo gênero. Mas ela escreve o livro mais importante, Pró-Gênero. É a figura mais estudada, é a mais citada em todo o mundo. Inclusive esteve no Brasil, em São Paulo, algumas regiões do Brasil, em 2015, para falar sobre a questão de gênero. É uma pessoa que se dedica enormemente a essa questão. Nós teremos outras teóricas que estão estudadas no Brasil também, como a feminista Joan Scott, e outras tantas, né? Eu vou citar este livro, justamente por ele ser o mais importante para a causa de gênero. Agora, é importante, nesse início, dizer o seguinte. Talvez na cabeça dos senhores, porque eu estou tendo que fazer um esforço de ser muito rápido, né? Nossa, mas há algum problema com a palavrinha gênero? Então, é que, historicamente, nós já estamos aí mais ou menos uns 40 anos, né? Uns 50 anos, para quem estuda semântica, enfim, ou nas áreas da universidade tem semiótica e tudo mais e tal. As palavras, elas hoje são mais, vamos dizer assim, estranhamente para nós, mais fluidas, né? Elas perdem o seu sentido da própria palavra. Por isso nós podemos ver, por exemplo, um ditador usar a palavra democracia, né? E nos estranhar, mas como ele pode falar democracia se ele é contra a democracia? Tal. Então a questão é que nas palavras elas têm um uso corrente e tem um uso politizado. Então, aqui é a questão, ou seja, o uso politizado com intenções muito assim, desenvolvidas. Eu vou mostrar, inclusive, aqui um vídeo de uma professora, Berenice Bento, que é uma estudiosa de gênero, favorável a gênero, ela mesmo dizendo algumas coisas e que vão mostrar realmente aquilo que estou afirmando aqui, né? Então vamos começar por Butler, que ela escreve esse livro, Gender Trouble, o problema de gênero e a subversão da identidade, né? Bom, vamos seguir através de seu livro, através de citações literais, o raciocínio inicial, se existe, de fato, interesse na defesa da mulher através da causa de gênero. Então, Butler, aqui como podem ver, é citação, né? Ela diz, não existe uma identidade definida, uma região do especificamente feminino, diferenciada do masculino como tal. O que Butler advoga em seu livro, em todo momento, é, na verdade, aquilo que é chamada subversão da identidade. Ela vê como um problema de uma visão filosófica que a sociedade foi constituída desde sempre, apesar de nunca mostrar nenhuma fonte primária de algum texto histórico, enfim, que prove essa alegação, mas de que a sociedade como tal, ela impinge identidade. E, então, desde sempre o que ocorre é que nós nos tratamos a partir justamente dessa imposição de identidade. Nós tratamos homem, mulher, ele e ela, menino e menina, porque a mãe, quando ficou grávida, o médico diz, olha, seu menino, né, tal. Então, na imagem dessa mãe, ela já projeta uma imagem de cores, de brinquedos, de nomes, de situações, justamente porque ela já tem enraizada uma hiperestrutura que lhe faz olhar uma situação e dar uma identidade a isso. Para Butler, não existe realidade, nós a construímos. Ou seja, isso não é uma garrafa. Isso daqui, nós é que construímos. Tudo é um grande construto. E no caso, para a identidade sexual, a mesma coisa. Ou seja, é um construto, ela não existe de fato. Então, a questão
não é meramente linguística, ou seja, não é só de linguagem, mas eu preciso desconstruir a linguagem para desconstruir uma ideia de sociedade, de uma hiperestrutura que já foi imposta há muito tempo. Então, ela vai dizer à frente, o gênero seria uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada, jamais plenamente exibida. Então, nesse trecho, Butler vem nos mostrar o seguinte, nós temos sempre essa ideia essencialista, de que as coisas têm uma essência, elas são algo. Para Butler isso não é real. Então por isso que ela diz, o gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanente protelada. Você não é algo e não será, jamais plenamente exibido, e não será. Aqui eu coloquei um cartazinho de uma entidade muito importante no Brasil chamada ANIS. Se vocês quiserem anotar o nome ANIS e pesquisar na internet, né? É uma entidade que trabalha pró-gênero. Vão encontrar esse cartazinho aqui, amarelinho, que eu coloquei aqui do lado, e vai expressar uma ideia, né, baseada, ou seja, como há uma convergência com aquilo que Butler vai falar. Olha só que democrático. Gênero não tem forma pré-definida, ou seja, não há uma identidade. Não há um grupo de pessoas privilegiadas. Ou seja, a identidade parece como se fosse então um privilégio, né? Que determine as regras do gênero. Todas e todos nós as fazemos e desfazemos diariamente. Então, o gênero é justamente isso, é uma compreensão que não é de fixidez, não há identidade. Você faz e desfaz. Então, você tem uma performance. Ou seja, não há um homem natural, não há uma mulher. Na verdade, inclusive esses conceitos, eles são fictícios para eles. Você posa, você tem uma performance, porque alguém já lhe passou essa imagem. Sendo assim, a cada momento eu posso me sentir, me ver e fazer do modo como bem entender. Porque, na verdade, é uma ideia de neutralidade, né? E aqui já começamos a adentrar um pouco do que ela mesma diz sobre esse assunto. Não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero. Essa identidade é performativamente constituída pelas próprias expressões tidas como seus resultados. Então, quando você vê no texto identidade de gênero, isso não está nem baseado na teoria ou hipótese de gênero, porque elas negam que exista uma identidade. Então, quando nós nos encontramos com alguém que fale de identidade de gênero, ou de duas uma, ou a pessoa não conhece de fato, não estudou sobre gênero, né, ou ela está tentando desinformar a sociedade, porque ela tem realmente alguma ideia, algum projeto político, alguma coisa por trás. Mas o fato é que os teóricos, as teóricas de gênero, nunca defenderam identidade de gênero, porque não existe uma identidade por trás das expressões de gênero. Isso não é só Butler que fala, elas são unânimes em pensar isso, né? E aqui então adentramos no seu livro e chegamos a um ponto importante. O próprio sujeito mulher não pode ser mais entendida em termos estáveis ou permanentes. Há uma farta literatura, a qual ela não cita, né, que mostra que há muito pouco acordo sobre o que constitui ou deveria constituir a categoria mulher. Rigorosamente falando, não se pode dizer que existe uma mulher. Isso é Judith Butler dizendo. Isso é muito interessante de se ver. Ou seja, como é que eu então falo que eu quero defender a mulher se eu nego-lhe a sua existência? No direito, você não consegue defender algo que não exista. Como eu vou defender algo que não existe? Não existe defesa jurídica para isso, entende? E daqui decorrem inúmeros problemas posteriores que nós vamos analisar. O sujeito, ou eu, o indivíduo, são conceitos falsos. Só tem realidade linguística. Veja, eu não estou interpretando, é citação literal de Butler. Ou seja, a linguagem, ela não é real. Você, como chamando ele, ela, menino, menina e tal, não é real. Nós estamos, na verdade, impondo a identidade. Então, para ela é meramente linguística a situação. As mulheres são só mulheres porque posam como se fossem.
A pessoa, ela tem uma imagem e ela tem uma performance de mulher, mas ela não é mulher. Aqui, vamos chegando onde, de fato, Butler quer chegar. Não há um ou dois sexos, mas tanto sexos quanto há indivíduos. A proliferação ilimitada dos sexos provoca a negação do sexo como tal. Tanto ela como várias outras pessoas que se colocaram a questão de gênero, é muito interessante de se ver que não há de fato a busca da defesa de um terceiro, quarto, quinto, 20º, 50º sexo. Não há defesa de minoria como as pessoas imaginam que fosse, nem eles próprios têm ciência disso. Eles desconsideram a pessoa, ou seja, mesmo como, vamos dizer, como minoria. Não é objetivo, não é plataforma de fato de defesa. Porque eles negam, ou seja, o nosso interesse não é na defesa de alguém, e sim na desconstrução de alguém. É diferente isso. Ou seja, eu preciso desconstruir para chegar a uma outra finalidade, né? Antes de colocar aqui, eu vou colocar um vídeo da professora Berenice que vai corroborar com esta fala de Judith Butler, né? O som vai sair daqui, por isso é importante, assim, não sei como é que vai ficar tão alto, mas o suficiente para podermos ver, tá? O essencialismo da direita é algo tradicional nessa posição, sendo assim, posição queer, não é diferente da noção de essencialismo estratégico? Berenice Bento é a professora pró-gênero que vai falar agora, né? Alô? Dá para ouvir? Uma excelente questão. Essa é uma discussão que nós temos tido, um debate fortíssimo que tem delimitado o campo, quer dizer, como utilizar o essencialismo estratégico. Quer dizer, você sabe que não existe mulher, então é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda, né? Muito bem. Isso é muito claro porque vê como converge com aquilo que Butler fala. Inclusive elas estão juntas nesse mesmo evento. É o seminário Queer, que ocorreu no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, em 2015. Era o mesmo seminário. E ela mesmo nos dizendo com tamanha clareza, ou seja, na concepção delas, isso de... Eles usam o termo essencialismo estratégico, né? Deixa eu explicar isso daqui. O que é o essencialismo estratégico? Ou seja, há dois grupos definidos de trabalhos sobre a questão de gênero. Um grupo que usa dessa estratégia, que é chamado essencialismo estratégico. Quer dizer o seguinte: eu estrategicamente digo que estou defendendo a mulher, não tenho interesse. Eu estou enganando a mulher, mas estrategicamente eu digo isso, ainda que eu não queira isso, porque eu quero avançar numa agenda política, como ela mesma disse. Ela não faz parte dessa concepção, desse grupo. Ela faz parte de um outro grupo, que não quer enganar, não usa dessa estratégia de dizer você existe. Ela é um pouco mais radical, vamos dizer assim. Ela diz assim, de fato, não vamos enganar, vamos dizer, você não existe. Ao essencializar uma mulher, eu estou essencializando um homem, estou essencializando, na concepção deles, o homossexual. E para eles, justamente essa ideia identitária essencialista é a razão de tanta violência. Se nós desconstruirmos a linguagem e educarmos as crianças e os futuros adultos deste modo, nós vamos ter mais respeito. É uma equação a qual eu não sei de onde eles conseguem chegar a esse resultado. Mas o fato é que esta é a ideia que nós podemos ver tanto na mente de Judith Butler, como também de todas aquelas que estudam gênero. Vamos ver na prática. Vamos sair um pouquinho, né? Vamos sair um pouquinho dessa parte mais conceitual, baseada em fontes primárias e tal. Vamos ver a realidade da implementação de gênero através de políticas públicas e através do que está ocorrendo em muitos países que já de longa data implementaram o gênero. Essa concepção já entrou na sociedade. Aqui um caso famoso,
A loira aqui é Ronda Rousey, lutadora de UFC, artes marciais mistas, era campeã na época e deu uma entrevista que não lutaria com Fallon Fox. Né? Fallon Fox é este rapaz, é interessante anotar o nome e buscar na internet. Tudo que eu falo é baseado em fatos e dados. Vocês podem pesquisar, tomar nota e pesquisar. Não tem interpretações e tudo mais e tal. Então ele solicita o UFC para lutar na categoria de mulheres. E o UFC ele considera o direito, porque ele diz que ele, biologicamente, nós o vemos como homem. Ele nasceu homem, mas ele não se vê e não se sente homem. E solicitou ao UFC o direito de lutar, então, na categoria de mulheres. E lutou. E vem lutando. Aqui, perdão. Aqui, podem tomar nota para ver a luta dentro da internet. Tamika Brents. Tamika Brents é essa mulher, né, que luta com Fallon Fox. A luta não dura 3 minutos. 7 pontos no crânio de Tamika Brents, uma fratura muito séria nos olhos. E alguém pode me dizer, mas o UFC é violento? Ok, mas a questão é o UFC, essa luta entre 2 homens ou 2 mulheres. Aqui nós temos um homem e uma mulher lutando. Há uma diferença fisiológica. Essa é a questão. Porque Fallon Fox, se concedermos a ele o direito de lutar deste modo, nós estamos desconsiderando um dado científico, que suas fibras musculares são mais espessas. Ele tem maior potência física. Isso é conferido pelos seus hormônios, pela estrutura óssea e tal. Então ele tem mais potência. É assistir Olimpíadas e ver o campeão dos 100 metros rasos, Usain Bolt, e a campeã também. O homem vai ganhar. Isso é discriminação? Não. É apenas uma diferenciação básica entre seres humanos. Não lhe configura, não lhe faz melhor que ninguém, mas é uma diferença apenas. O problema é quando nós trazemos para esse campo e deveríamos não entrar na casuística. Damos o direito a Fallon Fox ou não? Não. Aqui é que está a questão. E quem luta pelo direito dela de não lutar? Porque é contrato do UFC. Veja como a gente nós podemos ser levados a pensar, não, mas ele tem direitos, né, e tal, porque ele se vê, ele se sente. Mas e o direito desta mulher, por exemplo? Se não é a defesa da mulher, nós vemos teoricamente que não há defesa da mulher, porque a concepção é clara e evidente. Não existe uma mulher natural. E aqui na prática nós vamos chegar a isso, ou seja, uma mulher que não queria lutar, que dá uma entrevista, pode se ver no canal Combate, a sua entrevista em português, ou colocando o nome dela, vai ver a entrevista dela. Falar, não consegui, não resisti 3 minutos no clinch e tudo mais tal. Entende? Aqui há um direito de uma pessoa que não está sendo defendido, não foi defendido. Aí vem um campeão de peso pesado chamado Mitrione, que criticou a situação. Ele falou, olha, isso é absurdo, é um homem, né? E ele faz uma crítica. E foi suspenso por ter falado em defesa de Tamika Brents. Veja, então nós vamos vendo como se dá a realidade, né? Aqui, um outro aspecto dessa questão, dessa coluna, se há de fato defesa da mulher. Aqui é o Diário Oficial da União, 6 de março de 2015. E no artigo 6º, né, como nós vamos poder ver aqui agora, ele diz o seguinte: deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. O Diário Oficial vinha trazendo, então, a questão de implementação de banheiros de gênero ou banheiros unissex, que não é uma novidade no Brasil, ou seja, não foi o Brasil quem criou isso já foi criado há muito tempo na Suécia, Argentina, México e outros países já foram implementando os banheiros de gênero. Eu vou mostrar um pouco o resultado disso, o que vem ocorrendo, né? Agora, o artigo 8º, curiosamente, traz o seguinte texto: a garantia do reconhecimento da identidade de gênero, primeiro erro, porque não há identidade, deve ser estendida também a estudantes adolescentes, sem que seja obrigatória a autorização do responsável. Como assim? Juridicamente, se um jovem em período escolar ainda comete um crime, quem responde são os pais. Então os pais têm, sim, a responsabilidade, inclusive, dos conteúdos do que ocorre numa escola, né? Mas isso foi aplicado em algum lugar, vem sendo aplicado, mas o primeiro lugar que aplicou foi Belo Horizonte. Banheiros unissex foram aplicados ali. O caso se tornou conhecido, se vocês pesquisarem no Google, vão encontrar banheiro unissex, BH, o que ocorreu. Um menino, então, pequenininho, tal, foi ao banheiro e tinha meninas, né? O pai notou isso depois porque ele dava a calça molhada de xixi e perguntou para o filho, e o filho falou que ele foi ao banheiro e tinham meninas. Ele não se sentiu à vontade, muito pequeno,
né, e acabou depois soltando nas calças. O pai foi à escola. A escola disse que era uma normativa, uma recomendação da Secretaria de Educação. Então o pai, advogado, foi à secretaria e tal recomendação não existia. Voltou à escola para tentar resolver a questão. Mas só que esse tema não foi observado do seguinte ângulo, que é o que nos importa aqui. O desfecho disso foi ou seja, a escola discutiu a coisa e ninguém queria um banheiro de gênero. Mas o que faltou realmente discutir nesse caso é uma coisa simples de se observar. Imagine os senhores, num Brasil tão diferente, e nas cidades pequenas, uma menininha de 6, 7, 8 anos no banheiro, então que é unissex, entram homens e mulheres, portanto entram lá garotos de 13, 14 e 15 anos. Quem de nós, de fato, pode assegurar a integridade física dessa menina? Uma questão também objetiva. Ou em qualquer banheiro, ou seja, que a mulher tenha respeitado a sua individualidade no banheiro, que não aumente os índices de violência sexual contra a mulher. Essa é a questão básica de se analisar isso. O que pode ocorrer? Em um debate de uma audiência pública, uma professora que me contestava em Guarulhos dizia: mas o senhor pode garantir que vai haver violência sexual? É óbvio que eu não posso falar isso. E a senhora pode falar que não vai ocorrer? Que não vai aumentar? Nós temos violência sexual contra a mulher? E a senhora acha que um banheiro de gênero vai diminuir ou vai aumentar? Uma questão de lógica, né, e tal. Mas já há muitos dados sobre este assunto, né? Aqui eu trago esse dado aqui do Conselho Nacional Sueco de Prevenção ao Crime, ou seja, não é um dado de uma ONG, é um dado governamental. A Suécia, que foi o primeiro país que implementou gênero, e justamente nessa data, né, em 1975, tinham 421 estupros na época. Em 2014, nós chegamos a esses dados, mais de 1.400%. Antes que alguém possa me contestar, dizer assim, mas isso não se deve a um fenômeno hoje do multiculturalismo, de uma presença muito grande do mundo islâmico na Europa, especialmente na Suécia. Realmente, de fato, isso está ocorrendo, né? Se precisarem na internet vão encontrar isso. Mas, na verdade, quando você vê o que ocorre, é que eles estão, como que, me desculpe a expressão, né? Mas surfando na onda de gênero. Porque como ninguém é punido, as mulheres estão indefesas na Suécia. O Fantástico disse há um ano atrás que a Suécia era um dos países o melhor país para morar na Europa. Bom, segundo os dados, é a segunda capital de estupro no mundo, é a Suécia. A Suécia está numa anticivilização, é um laboratório da Europa onde foi aplicando uma agenda enorme sobre vários assuntos. Um deles é a questão de gênero, já faz um bom tempo já. Então a questão da mulher na Suécia é descaracterizada. Por quê? Porque parte desse princípio da questão da mulher. Então, se a gente pensar no banheiro de gênero que foi criado na Suécia, os banheiros são altamente perigosos na Suécia. Não é só isso que foi criado lá também, dentro desse escopo da defesa de gênero. Mas o fato é que, se nós analisarmos os textos da hipótese de gênero, baseada naquelas que se dizem teóricas da questão de gênero, elas não querem provar nada cientificamente, porque elas negam a própria ciência, e assim dizem elas mesmas. Nós não queremos provar nada, disse Butler. Pelo contrário, a ciência sempre se mostrou muito frágil, assim ela diz, né? E nós percebemos ao longo da história da humanidade, enfim, em muitas questões a ciência foi sendo superada. Então, a partir dessa visão, ela quer dizer que esse conceito biológico, esse conceito de sexo anatômico, ele existe uma diferença anatômica, mas isso não é aquilo que deve definir a vida de uma pessoa. E a prática nós podemos ver que gênero é muito diferente do que as pessoas imaginam. Porque, como eu posso dizer que há uma defesa da mulher, como, por exemplo, se vocês digitarem no Google, no YouTube, melhor dizendo, e ouvir a fala de Emma Watson, que foi a atriz que fez Harry Potter, né? Ela está na ONU fazendo uma defesa de gênero, da igualdade de gênero, né? Que nem ela examinou teoricamente o assunto, está lá falando pró-gênero. É uma fala muito eloquente, você fica convencido ao ouvi-la, com certeza. Eu ouvi e falei, que fala bem preparada, né? E sem ler absolutamente nada, uma construção muito inteligente, o início, meio e fim e tal. Porém, é falsa a questão, porque quando se observa,
Não há defesa da mulher. Então, como eu posso falar de igualdade de gênero se não se busca, de fato, igualdade em dignidade? Não está se buscando isso, não quer se buscar realmente alguma coisa. Na prática é uma outra agenda, né? Aí nós vamos entrar em muitas coisas que o gênero vai, seja, de forma fluida, vai acontecer na Europa. Por exemplo, isso aqui, ó, age fluid, que é uma das coisas que o gênero traz em si mesmo. Porque as pessoas estão pensando que gênero é apenas essa plataforma simples de defesa da mulher e tal. Aqui eu vou mostrar um caso mais que está mais assim crescendo. São pessoas que se dizem de um gênero que está baseado numa questão de idade. Ou seja, este caso aqui, dentro dessa ideia, esse caso desse senhor, ele casado, né? Ele casado, era casado, 3 filhos, se divorciou da esposa e disse: eu não sou homem, eu me descobri mulher. E um detalhe, eu me descobri mulher de 6 anos de idade. E o que as pessoas não examinam e não pesquisaram ver nessa situação é que ele continua tendo desejo sexual, porém, quando relata o desejo sexual, ele diz que o desejo sexual dele é por crianças de sua idade. Ele diz que ele tem interesse sexual por uma criança de 6, 7 anos de idade, porque ele se vê, como aqui nós podemos ver, né? Ele se vê assim. Ele se vê tendo esta idade. Ainda que ele tenha, biologicamente, 52 anos, ele se vê de 6 e 7, ele fala: eu tenho interesse por uma criança de 6 e 7. Porque é uma questão de gênero. E eu desconstruo absolutamente toda a relação direta com a realidade. Mas isso aqui não traz em si mesmo a pedofilia? É o tema que está sendo tratado em muitos lugares, e agora no Brasil também estão tentando desconstruir por muitos meios a questão da sexualidade, tentar falar que a criança tem interesses, e há uma por trás toda uma ideia pró-gênero, né? Aqui avançamos a questão de gênero e vamos muito mais adiante para ver que ela não está baseada simplesmente na natureza. Este senhor, um francês, ele diz, e tem um vídeo dele no YouTube, ele diz claramente que ele sempre amou o cavalo, sempre sentiu um cavalo, e ele desenvolve próteses e treina para uma competição de pôneis, porque ele se vê desse modo. Alguém poderia dizer: mas se ele não tem essa liberdade? Ele tem a liberdade que bem entender. O que não há liberdade é de trazer uma hipótese como essa de gênero para, através da política pública, através da educação, implantar em educação. Porque existe uma propaganda de querer ajudar alguma coisa, ajudar alguém, mas depois nós abrimos para situações mais diversas, que é o que está acontecendo na Europa. Não é de direito privado isso daqui. E quando eu, através de políticas públicas, eu vou implementando isso através de educação, o que acontece é que eu estou expandindo uma hipótese que não é baseada na ciência, que pode ter, como nós vimos no caso do banheiro, nos dados também contra a mulher, nós podemos ter um problema social grande, um problema de desconstrução da própria sociedade, né? Porque aqui, ou seja, se ele quisesse fazer isso, alguém pode lamentar, mas ele é livre. O que ele não é para passar para todo mundo isso. É o que está acontecendo. Vamos implementar em educação algo que tem realmente resultados problemáticos, né? Aqui está uma foto dele e tudo mais e tal, né? Enfim, no momento que ele está dando a entrevista, concebendo como um cavalo e tal. Vamos ver um pouco aqui só muito rapidamente o que vem descrito nos materiais para crianças, né? Desculpe, eu acho que está muito pequeno, até mesmo para mim está muito pequeno aqui. A biologia, onde está grifado aqui em cima, talvez pela luz não dá para ver muito bem, a biologia, assim diz, como todas as ciências, foi criada pelos seres humanos num determinado momento da história, num determinado tipo de sociedade. Ela é, portanto, assim como todas as outras ciências, relativa. E a partir disso, então, e aqui é uma questão sobre gênero, tá? É o que eles estão tratando nesse material. Aí eles vêm falando: olha, essa é a ciência, por isso há uma imposição. O conceito de sexo, de identidade, estava relacionado a um tipo de sociedade histórica e tal. E por isso concebia-se assim, mas não é mais possível continuar seguindo esse mesmo raciocínio e tal.
No outro trecho diz: poderíamos aqui dividir as pessoas no gênero masculino ou feminino. Mas nesse caso, esta divisão se torna cada vez mais artificial. Material para crianças, tá? Para jovens. É artificial dizer menino e menina. Essa divisão é artificial, né? No fim de tudo, como aqui, né? No fim de tudo, percebemos que o sexo também não é um conceito tão definitivo assim e pode ser tão relativo quanto o conceito de gênero. Já não há nada de fixidez. Sim, de fato, o gênero, nos livros das teóricas, eles também dizem que toda a questão de sexo foi imposta. Tanto eles querem dizer que gênero é uma grande construção, como sexo também é uma grande construção. Na verdade, não há realidade de nada. É isso que dizem, né? Agora, eu fecho esses dois pilares que eu estava mostrando para os senhores, na teoria e na prática, dentro do pouquinho tempo que eu tenho. Não há defesa de mulher, não há defesa de minoria. Tanto o escopo de estudo é outro, como na prática é outra coisa que ocorre de fato, né? Como se dá isso em um país? Como se deu na Alemanha, como se deu na Suécia, Espanha, Itália, Estados Unidos, Argentina e muitos outros países? Como está se dando essa implementação de gênero através da educação? Não é diferente do que ocorreu no Brasil. Uma coisa é aquilo que é aparente, outra coisa é a estrutura silenciosa por trás. Ela tem 8 passos, vamos dizer assim, de implantação silenciosa, né? Aqui eu vou iniciar pelo que é mais visível e notório. As pessoas no Brasil tiveram um pouco mais de ciência em 2 momentos. Na discussão do Plano Nacional de Educação, que é a diretriz de educação dos próximos 10 anos do Brasil. Ali, 2013, 2014, foi uma grande discussão. Eu estava no Congresso Nacional ali como convidado, professor, para falar tecnicamente sobre o assunto, trazer através dos dados uma discussão. Então acompanhei bem de perto a retirada dessa expressão devido aos conteúdos apresentados aos parlamentares, tanto no Senado como na Câmara. Então, o texto da lei, a Lei 13.005, Lei Federal dos 10 anos de educação do Brasil, não consta o termo gênero. O CONAI, que é um organismo do MEC, vem dizendo que sim, está no texto. É uma coisa bem simples. Entrar na internet e digitar no site da Câmara, Lei 13.005. É o PNE, Plano Nacional de Educação. É a lei sancionada. Você tem um texto, você dá um Ctrl F, coloca a palavra gênero. Ele vai buscar no texto se tem uma palavra gênero. E não há. E não só não há a palavra gênero, como não há nenhum conceito que possa embasar a implementação de gênero. Mas aquilo que foi discutido ali no plano nacional foi também discutido nos planos municipais. Ou, em alguns lugares, não tão discutido. Passou de forma sumária, por desconhecimento. Porque o plano municipal, um calhamaço de 200 páginas em muitos lugares, com uma palavrinha, tem que perceber alguma coisa por trás disso daqui. Toda a estrutura enorme por trás da necessidade de se colocar gênero em educação. Então as pessoas viram um pouquinho disso aqui no Plano Municipal de Educação, justamente porque, esse dado aqui não dá 98%, isso aqui foi um erro na hora que a pessoa também digitou para a gente, mas de fato também já foi superado. Dos quase 6 mil municípios no Brasil, estamos nos últimos municípios tramitando o Plano Municipal e já temos 99% dos municípios sem gênero. Mesmo os municípios que aprovaram, voltaram atrás e revogaram. 35 municípios em Santa Catarina fizeram esse trabalho. Eu conheço vários, estive acompanhando de perto, pelo esclarecimento que ocorreu posterior e modificaram. Agora, várias cidades, algumas das poucas cidades aprovadas, estão fazendo esse mesmo caminho também, porque entenderam agora que foram, inclusive, enganados, né? Por que isso? Porque o artigo 8º do Plano Nacional dizia que os municípios e estados deveriam, em vista da nova diretriz de educação, elaborar e aprovar e sancionar os seus projetos, os seus planos, né? E o fato é que começou uma corrida, porque ele dizia que tinha um período de 1 ano. Então começou uma corrida, quase todos realmente aprovaram muito rapidamente. Quem elaborou, obviamente, não é o Poder Legislativo, quem elaborou foi o Poder Executivo, né? A maior parte dos municípios não vão falar isso publicamente,
mas foi um Ctrl-C e Ctrl-V, ou seja, um copia e cola de muitos municípios, de grandes municípios foram passando. Eu não vou citar aqui, porque eu conheço vários secretários que foram responsáveis por elaborar uma parte dos planos de estados, em muitos lugares, né? Mas isso não vem ao caso, tal. Mas o fato é que o gênero estava em todos os planos municipais. Como posso dizer isso? Não só por pesquisa, mas porque em 2015 fiz ali mais de 100 audiências públicas, viajei quase 600 cidades, porque eu viajava para um estado, permanecia 7 a 10 dias naquele estado, fazia 2, 3, até 4 cidades no mesmo dia, e na Câmara, sendo convidados para poder esclarecer sobre o tema. Então, percorrendo o Brasil de norte a sul, leste a oeste, em todos os lugares havia uma... O plano municipal foi reduzido à questão de gênero? Lógico que não, mas havia um problema lá dentro, e não havia esclarecimento, né? Aqui está o problema, né? Ninguém fala isso, esse é o problema. No site conai2014.gov.br, os senhores vão encontrar essa notícia. FNE disponibiliza documento final do CONAI 2014. O que é FNE? FNE é o Fórum Nacional de Educação. Quem é o Fórum Nacional de Educação? É um organismo dentro do Ministério da Educação responsável pela execução do Plano Nacional. Não pela elaboração, enfim, tal, mas só pela execução. Só que, de fato, não foi isso que ocorreu, né? Eles mesmos dizem isso no seu texto. Acho que foi uma gafe aqui do coordenador do Fórum Nacional, o senhor Heleno Araújo Filho. Ele vai dizer sobre esse texto que eles elaboraram 3 meses da lei, a lei federal ter sido sancionada. Isso aqui não é lei, tá? Isso, o texto deles. Eles não têm essa competência, não é deles. Esse texto, então, ele será de grande importância para o momento de elaboração. Não é competência deles fazer isso. Elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais de educação e para a história da educação no Brasil. O senhor Heleno Araújo Filho estava completamente equivocado, porque não era competência do Fórum Nacional de Educação. E na verdade, usurpando, né, ou seja, aquilo que não era de sua competência, passando por cima, foi ali dirigindo a elaboração dos planos municipais no Brasil inteiro. Por isso que o gênero vinha sorrateiramente passando nos planos municipais, mas que não passou de fato, né? Aqui eu quero já adentrar algo que já não é mais visto. Saímos ali do plano nacional, do plano municipal. Vamos adentrar um pouquinho nas esferas de educação do Brasil para poder ver o que as pessoas não enxergam, porque não está à vista, né? Aqui era ministro da Educação, ministro Renato Giannini. Teve uma passagem muito curta, de 6 meses, no Ministério da Educação. Entre trabalhos que ele fez, ele trabalhou muitíssimo por gênero. Ele fez aqui, então, a primeira coisa foi instituir um comitê de gênero, que depois teve que ser refeito, que houve uma manifestação popular muito grande junto ao Ministério da Educação, e aí eles tiveram que dissolver isso daqui. Porque o texto dizia, pela portaria, que era de caráter consultivo. Ou seja, que iria se estudar, alguma coisa assim. Só que quando você lia o texto, não era consultivo, era normativo. Era, de fato, tentando impor como se fosse uma lei para o comitê executar, realmente fazer cumprir dentro dos municípios que o gênero estivesse presente, né? Mas ele teve que modificar. Esse daqui, essa resolução número 2 aqui, ela curiosa, ela vinha colocando como diretriz curricular, todo professor, todas as pessoas da universidade tinham que ter gênero. Não importa a formação. Como se fosse a coisa mais importante em nosso país. Entre tantos problemas que o país passa, gênero é a coisa mais importante. O gênero tem que estar presente, né, e tal. E os professores e todos nós, em todas as formações em universidades, temos que ter gênero. E isso, de fato, a realidade vem mostrando isso em muitas universidades. Tal. Essa daqui, nota técnica 24/2015, ela é bastante interessante. Eu estava em Caxias do Sul quando eu a conheci. Era a tramitação do plano municipal. E lá a questão de gênero ia ser retirada. Mas os parlamentares, assustados pela nota técnica, foram pressionados a aprovar gênero, porque essa nota técnica dizia justamente que os parlamentares estão retirando algo que é científico, que é comprovado. Bom, não é realidade, porque gênero não é científico,
não tem provas, não quer se provar absolutamente nada, é de cunho completamente experimental, vamos dizer assim, mas, por causa dessa nota, Caxias do Sul aprovou em seu plano a questão de gênero, faz a nota técnica 24/2015. Vamos adentrando cada vez mais e voltando na história do Brasil agora, né? Vamos seguindo um raciocínio cronológico aqui. O gênero ele aparece a primeira vez em algum texto, né? Naquilo que se chamava Parâmetros Curriculares Nacionais. Isso ano de 97. Mas aquilo que estava num texto não sai do papel. Então sai do papel quando começa um investimento muito grande em pós-graduação à distância e depois, no segundo passo, na mudança dos currículos das licenciaturas. Então, visando alcançar os professores que são os instrumentalizados da causa de gênero, então precisava formar o professorado através daquilo que inicialmente foi uma maneira inicial, pós-graduação em 19 universidades, né? Depois aquilo se expandiu para a mudança do currículo das licenciaturas. Aqui nós podemos ver, assim, se os senhores pesquisarem na internet, formação e capacitação para professores em gênero, há muitíssimas. Aqui, por exemplo, Fundação Oswaldo Cruz, né? Aqui o governo oferece 1000 vagas em cursos de gênero e sustentabilidade. Isso aqui, olha, isso aqui são prints dos sites, tá? Isso aqui, como podem ver, são como se fossem fotos, né? Mas não adianta dar uma pós-graduação, ou mesmo na graduação ver gênero, ou mesmo oferecer cursos e até cargos e tal. Precisa garantir material para subsidiar o estudo do professor. Quem faz isso é esta secretaria, SECAD. O SECAD é quem faz, dentro do Ministério da Educação, que tem esta competência, produzir esses materiais para o professorado. Se os senhores colocarem no Google SECAD, cadernos de gênero, podem baixar este material aqui. Gênero e diversidade sexual na escola, reconhecer diferenças e superar preconceitos. Dá para baixar o PDF e ler. Está lá para vocês poderem ver isso daqui. É o SECAD quem vem e fala, não, olha, o gênero tem que ser trabalhado na escola, sim. E é a secretaria dentro do MEC que faz isso. Ainda que seja, inclusive, curiosa a existência dessa secretaria, porque não foi aprovado no plano federal, ou seja, não é no plano estadual e não é parte dos planos municipais, porque da existência, o financiamento, a manutenção de uma secretaria que não está baseado na ciência, os resultados na Europa mostram a insuficiência de respostas, né? E ainda mais se vê que o Brasil também, em suas próprias leis, não tem aprovação de gênero. Agora nós saímos dessa estrutura, Ministério da Educação, secretarias, formação de professores para a criança, né? Então como é que nós vamos chegar aqui? Através de vários programas, como por exemplo o programa Diversidade Sexual na Escola, que vem trabalhar essa questão junto aos jovens, né? Aqui, por exemplo, o caderno de professor de Sociologia, que vai trazer a questão de discussão, de debate sobre um olhar histórico a partir da questão de gênero. Isso é interessante se ver. Ou seja, eu não tenho mais um fato histórico, eu não tenho mais uma realidade. Eu desconstruo a realidade e eu faço uma análise a partir de um viés ideológico. Olha, ali teve um problema de gênero e tudo mais tal. E eu conto isso para os jovens com interesse, como nós podemos ver, político. Por que nós usamos esse termo ideológico? Porque, olha, isso aqui é um copo. É uma verdade isso daqui. Eu vejo a realidade que está aqui. O que é ideologia? A ideologia é dizer, isso não é a realidade. Eu desconstruo. Eu vou subverter a realidade. Esse é o problema da coisa. Eu vou na verdade, não vou contar a verdade para o jovem dentro de uma sala de aula. Eu vou desconstruir a coisa, né? Aqui, veja como isso chega na prática. Colégio Pedro II, olha a prova deles. Porque tem que mudar a linguagem. Então não existe um aluno ou aluna. É alunx. Não é ele ou ela, elix. É assim que é chamado. Eu começo a subverter até a gramática. Isso tem implicações muito sérias na forma de raciocinar e de pensar. Eu vou empobrecendo uma nação intelectualmente também. Muitíssimo. Isso aqui vai elevar culturalmente, intelectualmente, para que dentro de 20 anos nós teremos uma nação que realmente consiga ler grandes obras, grandes clássicos e tudo mais? Não.
eu não vou conseguir nem ler, porque tudo é uma questão de discriminação. Eu vou ler lá o nome de uma pessoa, tal, olha, tem uma questão por trás, esconde toda uma problemática de gênero. Nós estamos saindo da realidade. Aqui, ó, Instituto Kaplan. Instituto Kaplan, entrem no site da Kaplan e vejam com seus próprios olhos os materiais que eles produzem de sexualidade. Esse aqui, ó, SOS, ou seja, SOS Sex, né? Vejam o que eles produzem de materiais para as crianças e jovens, jogos sobre sexualidade, né? Eu não vou ler as coisas que estão aqui porque não me interessa, né? Então, ficar lendo, dá para você poder entrar, isso aqui é o tipo de coisa que vai ser discutido, desde gênero a orientação sexual, dois conceitos que se relacionam, mas são distintos. Gênero é negar a natureza, é um instrumento, uma ferramenta, uma plataforma política e ideológica, isso é o gênero, para desconstruir realidade. Orientação sexual é atividade sexual, aí é tratar de todo tipo que bem me entender. Então, quando falar de gênero, não é que vai ensinar aqui no gênero sexo, como fazer e tudo mais. Não, isso é orientação sexual. São conceitos distintos, teoricamente falando, e assim tratado também, né? Aí vão falar todo tipo de coisa que deveriam se fazer com crianças e tal, ajudá-los, joguinhos, veja que não tem nenhum adulto, que seus pais não estão presentes, chame os colegas, e aí eles propõem uma competição sexual, muito diversa. Quem faz isso é o Instituto Kaplan. Tá? O que os pais veem? Os pais veem isso daqui, ó. Os pais veem materiais didáticos ou paradidáticos. Esses não são didáticos, tá? Ou seja, isso aqui não é que o MEC ele diz que deve ser trabalhado. Isso aqui é sugestão. Eu sou diretor de escola, fui diretor do Colégio de São Bento de São Paulo. E quando cheguei, vi a biblioteca na época, tinham vários materiais, porque um diretor ganha materiais. Ou seja, ele ganha, ele recebe, fica lá e tal. Você vai aplicar o material, te entregam pilhas e pilhas e pilhas de livros paradidáticos e didáticos. Tal, né? Mas ele fica na biblioteca. Né? Esse aqui ficou famoso porque eu levei no Congresso Nacional e alguns parlamentares, não vou citar os nomes, ficaram muito famosos porque eles pegaram esse livro aqui, começaram a falar do conteúdo deles e tal. Só que isso aqui não é gênero, isso aqui é orientação sexual. O pai fica, uau, escandalizado, entenda a sua razão, lógico e tal. Mas a questão é outra. A questão é que, enquanto você está ali discutindo esse material, tem uma hiperestrutura por trás que vai implementando o gênero. Dentro do Ministério da Educação, dentro das secretarias, né? Às vezes sem conhecimento nenhum, pensando que é um projeto pró-respeito, né? E que vai passando pelas estruturas de formação do professorado. Você vai encontrar essa discussão dentro das grandes conferências nacionais de educação, dos CONAIs, com eixos temáticos ali definidos sobre a questão de gênero. Isso tudo o povo não está vendo aqui dentro do administrativo e o professor. Lá na ponta, aqui com as crianças aqui embaixo, há uma série de ações. Essas são as únicas que os pais veem. Né? Materiais como esse, o que papai e mamãe fazem para crianças de 6 anos de idade da editora Impala. Né? E também, diga-se de passagem, para quem tem algum conhecimento na área de psicologia, isso aqui é precário e é precoce. São crianças de 6 anos de idade. Tá? Crianças de 6 anos de idade em desenvolvimento cognitivo não têm o interesse que eles querem dizer que exista. A não ser que você vá influenciando a criança e você vai gerando esse interesse. Não, ela tem curiosidade. Ela tem curiosidade se ela for influenciada. Não, ninguém é influenciado. Não? Como não? Isso é uma questão super estudada. Neymar ganhou quando ficou famoso e tudo mais, tal. Você entrar numa sala de aula, quantos jovens não tinham o cabelo cortado igual ao do Neymar? Influenciado, um jovem influenciado por uma banda de rock, artista, tudo mais. A televisão nos influencia, os meios nos influenciam, tudo nos influencia. E como achar que esse material que está na escola não vai influenciar? A minha sexualidade até aos 6 anos de idade. Até aos 6 anos. A minha sexualidade dos 6 aos 9. Esses materiais não existem. Como não existem? Está aqui, editora. É só buscar, você vai encontrar. Isso aqui é um print. Você encontra na internet. Tem muitos que tem PDF para você poder baixar, inclusive. Não, esse material não existe. Lógico que existe. Né? Agora, eu fecho essa implementação em educação.
daquilo que foi visto, esse cenário através das notícias, passo por aquela estrutura que não é vista, que aqui fui mencionando alguns desses passos, e vou voltar a um outro escopo, para a gente poder entender algumas coisas importantes de quem está por trás do gênero também. É importante ver isso. Interessante que a nota técnica 24/2015, aquela que eu já mencionei, que dizia que tinha um conhecimento científico, aqui está ela. Ela vai falando: os estudos de gênero e sexualidade formam um campo de pesquisa e produção de conhecimento reconhecido internacionalmente e apropriado no Brasil e tal. Aí eles vão falando que isso daqui, ó lá, são conceitos científicos. Como científicos? Todas as teóricas de gênero dizem que não é científico. De duas uma, ou eles não estudam, ou eles estão nos desinformando. Mas o mais interessante é isso daqui. Desde a década de 70, mais de 1000 grupos de pesquisa. Interessante ver isso. Ou seja, quem são os grupos de pesquisa? O que estão fazendo? Porque se eles dizem que os fundamentalistas, porque toda pessoa que quer discutir de gênero é fundamentalista, anacrônico, conservador, enfim, qualquer rótulo que quiser e tal, né? Eles dizem que a gente não quer discutir. Olha, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apresentando dados e fatos. E fiz isso publicamente. Televisões, rádios, audiências públicas, convidei para debates e tal. Não, aí eles me rotulam. Falaram, mas você tem que argumentar sobre gênero. Vamos fazer um debate intelectual, não um debate de pessoas. Isso nunca fazem. Sempre desrespeito. Vão ver, por exemplo, o nosso vídeo aqui e vão começar a querer desconstruir a minha pessoa. Fique à vontade. Não vão conseguir fazer nada. Sou um professor meramente e tal. Eles não vão se voltar para a questão em si. Eles não querem saber dos dados, ainda que comprovem a questão. Por quê? Porque muitos estão envolvidos nessas estruturas, financiados, estão dentro de várias ONGs. Esse é o sentido da coisa por trás que as pessoas não veem. Vamos ver um pouquinho do que então, o que está por trás, do que está acontecendo aqui no mundo. Suécia fez as escolas egálias, assim chamadas e conhecidas na Suécia, e foi desconstruindo linguagem. Então, deixa eu ver meu tempo. Eu vou reduzir isso aqui. As cores, a linguagem, todas desconstruídas nessas escolas. Proibido, como por exemplo, algumas escolas no Brasil estão proibindo a cor azul e rosa. Chega a ser assim, risível isso. Ou seja, qual o problema com o azul e com o rosa? Estamos punindo o azul e o rosa. Um homem pode usar o rosa, a mulher pode usar o azul. Não pode essas cores, porque elas têm carregado muito em si, muito de identidade sexual. Vamos usar o quê? Laranja? Ou seja, como é que fica isso? Já impondo a criança. Por exemplo, como em Araraquara, um projeto que colocava a questão dos brinquedos, em que os meninos, em determinado dia, tinham que brincar só com os brinquedos de meninas, e no dia seguinte, as meninas só com os de meninos. Bom, isso na Suécia foi feito. Lá é proibido que você brinque com um brinquedo próprio de sua identidade. É proibido. Aqui não é proibido, mas eles têm o dia que você só tem que brincar com aquele brinquedo. Eu questionei as autoridades ali e falei, olha, veja, te parece democrático fazer isso? Sim. Eu falei, não, democrático é você colocar os dois e ele escolhe o que ele quiser. Não você falar, tem que ser esse daqui naquele dia. Uma questão de lógica, né? Não tem sentido fazer isso. Não, mas é que estão fazendo experimentos com as crianças, né? Os casos mais famosos do mundo são os casos do Canadá e da Alemanha. É o que está acontecendo hoje, né? Esse é o primeiro casal punido na Alemanha, né? E vão ver que isso não está muito longe no Brasil depois, né? O que aconteceu com esse casal? A Alemanha aprovou o gênero, aprovou a educação sexual obrigatória e aprovou no Código Penal um dispositivo para punir quem discrimina por gênero. Eles tinham uma filha maior, isso está no YouTube, legendado. O pai, a autoridade, enfim, o policial vai até a casa para multar, porque a filha faltou 2 vezes na aula de educação sexual obrigatória. Ele tinha que pagar uma multa. Ele não quis pagar. Então, teve que ir até a delegacia. O filho é quem vai filmar todo esse momento e tudo mais tal. E o pai se nega a pagar. Ele fala, olha, eles não são livres para pensar desse modo? Por que eu não sou livre para pensar diferente? Eles antes eram diferentes, agora eu sou diferente. Mas por que eles são livres e eu não? Interessante o raciocínio. Não, ou seja, não é uma sociedade democrática? Ele pode pensar diferente, mas se eu pensar diferente, aí eu sou punido. Ninguém está punindo quem pensa diferente aqui no Brasil hoje. Será que nós não vamos nos encaminhar para isso? Criaram muitas associações de pais para defender apenas e exclusivamente o quê?
o direito de escolher os valores da educação de seus filhos, que está expressa no Tratado Universal de Direitos Humanos. Ou seja, os pais têm direito a escolher o tipo de educação, ou qualquer tipo que seja, sejam eles religiosos ou não. Não interessa tal. Mas aqui não, aqui o que se vê é que há um pensamento e ele tem que ser seguido. Aqui era o vídeo, mas não vou colocar para não gastar tempo, do pai e tal, né? Vamos mostrar que essa situação da Alemanha, que está acontecendo no Canadá agora, né, que começou a acontecer ontem na Dinamarca, e que está muito perto de acontecer também no Brasil, se nós não fizermos nada também, tá? Quando a gente debate com professores de gênero, eles dizem assim: gênero está consolidado na legislação. Qual? Pergunte a ele. Qual? Na Constituição? Qual artigo? Não há nenhum artigo. No Estatuto da Criança e do Adolescente? Também não há nenhum artigo que corrobore, que suplemente, que fundamente essa questão. Absolutamente. Nenhum tratado internacional. Aí eles dizem: está nos parâmetros curriculares nacionais. Concordo? Está nesse texto, está no site do MEC, isso daqui. Né? Que é dos anos 90, 97 e tal. Só um detalhe que eles não dizem, porque eu acho que eles não sabem. O então ministro de Educação de época, Paulo Renato Souza, ele escreveu um livro chamado A Revolução Gerenciada. Quem quiser tomar nota, o livro não é caro e tal. Né? Foi prefaciado pelo presidente de época, Fernando Henrique Cardoso. Na página 123, o ministro de Educação, Paulo Renato Souza, conta a história dos PCNs. Era a ideia de se fazer um currículo obrigatório no Brasil, mas por questões legais e constitucionais, prevista inclusive no artigo 210 e 211 da Constituição, questão de autonomia de municípios e estados, de sistemas de educação, que a LDB no artigo 15 também diz, não foi aprovado, não é lei, não está na Constituição, não está na LDB. E ele mesmo diz que, por causa dessas questões, os PCNs não são leis. O professor não está obrigado a executar, ainda que exista dentro dos PCNs um caderno de orientação sexual com gênero. Então ele não está obrigado, não é lei no Brasil. Primeiro isso. Segundo, e aqui importante, está na realidade nossa agora, 2017. Né? A deputada Maria do Rosário solicitou no Congresso Nacional em regime de urgência, que essa questão seja levada a sério e sejam punidos aqueles que discriminem. E a relação direta que ela coloca é a punição como crime de ódio, de racismo. Se eu discriminar gênero, é como se eu fosse um racista. O curioso é que gênero não tem identidade, então você não está discriminando nada nem ninguém. Porque gênero não existe, você não é nada, então quem que você está discriminando? Mas tudo bem, vamos deixar a teoria de lado, que esse pessoal não estuda. Politicamente falando, o que se quer fazer aqui? Veja, está no próprio artigo, o que eles querem fazer. Afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a pessoa ofendida. Fazer o que o Canadá fez há alguns meses atrás. Lei nacional do Canadá. Todo e qualquer pai que rejeitar que seu filho passe por esse tipo de educação, perderá a guarda do seu filho. O que ela está pleiteando é isso. Então, quem está sendo punido, de fato? Está se defendendo alguém ou está se punindo alguém? Está se punindo a família. Pessoal, não, nós não estamos nada contra a sua família, nós queremos defender a nossa família. Não é real. Butler diz, nós não estamos tentando defender um terceiro, quarto, quinto sexo, estamos desconstruindo o sexo como tal. Nós não estamos defendendo isso. Nós queremos, na verdade, desconstruir a heteronormatividade. Nós queremos desconstruir família. Isso eles dizem aos montes, em vários livros. Jagger, uma feminista que diz isso. Quando desconstruirmos a família, teremos vencido toda esta imposição, né, dessa estrutura binária, identitária, essencialista, heteronormativa. A linguagem deles. Né? Inclusive, isso vem acontecendo de uma forma mais suave, baseada, por exemplo, nesse documento, e aqui a gente vai finalizar por causa do meu tempo, faltam 3 minutos. Né? Podem baixar no PDF na internet, Princípios de Yogyakarta. Yogyakarta é uma cidade na Indonésia, e esse documento ele é resultado de um encontro de 25 pessoas. Essas 25 pessoas têm seus nomes atrás desse material. Eram só os 25 que estavam reunidos nessa cidade. Escreveram esse material para nortear e fazer com que os países, em todos os setores,
fossem permeados pelos conceitos que aqui foram determinados. Primeira questão, esse documento não tem respaldo qualquer, nem deve ser seguido juridicamente, porque não era um encontro da ONU, da OEA, de nada. Simplesmente um material que não... Uma reunião como a nossa aqui, né? Vamos fazer os princípios de Farroupilha, e que daí o Brasil, o México, qualquer outro país tenha que seguir, o que nos confere esse direito de fazer isso. Mas uma juíza no Mato Grosso se baseou neste documento, que na verdade não é um documento, é um texto qualquer, né? Se baseou nisso para poder dizer que o homem que estava usando o banheiro com a mulher que solicitou respeito a ela numa empresa, acabou perdendo, porque ele falou, não, aqui está fundamentado o banheiro de gênero, porque, segundo eles, então, compreendemos identidade de gênero que não existe, há profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. Veja, senhores, eu poderia mostrar muito material. Nesse último minuto, o que me resta falar é que a questão de gênero, ela sim é muito artificial, não só não está baseada na ciência, né? Como nós podemos ver naquele vídeo, ela é um projeto completamente sem sentido para a educação de um país. Então, uma cidade que implementa gênero deveria parar um pouco e analisar, se dar a estudar melhor, do que se levar pelas propagandas e pelo receio de serem, então, ridicularizados, atacados, taxados, qualquer coisa que fosse. Isso não há receio nenhum, a não ser que aprovem a discriminação de ódio, de racismo contra aqueles que falam contra gênero. Aí sim eu compreendo o receio, mas por hora, né, não há por que ter isso, né? Eu poderia mostrar aqui alguns vídeos, mas eu não quero avançar para dar oportunidade para as perguntas. Mas existem muitas aulas gravadas de gênero na França, na Espanha. Se você colocar gênero em la escuela, vai ver algumas aulas de alguns professores, onde eles na verdade não estão falando de sexo, eles estão desconstruindo a realidade. Tem lá um professor na Califórnia dando uma aula e falando quantos gêneros existem aqui, macho e fêmea no golfinho e tudo mais tal, e as crianças pequenas vão responder. Então, as crianças estão discutindo. Não, desculpa, ali não há conhecimento psicológico. Aquela criança naquela idade não discute. Se fosse ensino médio até entenderia. Mas não, é criança muito pequena. Como é que ela vai discutir? Ela está pela confusão que dá para ver nos rostos das crianças. E permanentemente com aquelas caras espantadas e não estou entendendo muito bem. Ou seja, nós estamos usando da escola como um instrumento de controle social. Nós não, perdão. Esses organismos, essas entidades que financiam o gênero no mundo, né? Como, por exemplo, a maior financiadora no mundo está aqui, Fundação Ford. Ela é quem mais financia, colocou mais de 1 bilhão de 2015 para cá, para a América Latina colocar gênero. Só que ela é a desconhecida. Onde você vê isso? Bom, se quiser eu te mando o link do aporte financeiro para a questão de gênero. Quais são as entidades que têm repasse financeiro? Como, por exemplo, na Unicamp, tem a PAGU, entidade feminista que estuda gênero, e que tem no seu próprio site o símbolo da Fundação Ford, né? Ou, por exemplo, como a Unesco, que tem todos os seus materiais do compromisso com o gênero, o Fundo de População das Nações Unidas, a Unicef e tantos outros organismos que financiam o gênero no mundo, né? Enfim, eu termino aqui. Espero, com essa breve exposição, ter pelo menos trazido um questionamento, pelo menos através dos dados aqui, que foram tomando nota, ou, enfim, ou que precisam depois, eu posso colocar para os senhores poderem pesquisar, que possam depois, então, adentrar e ver toda a história de gênero que aqui eu não pude contar, que começa lá nos anos 30, nos anos 60 vão ter todo um desenvolvimento sobre esse assunto, nos anos 80, no setor de psicologia vão crescendo, e só nos anos 90 é que, de fato, vão ter todo esse impacto. Essa história é muito longa para poder contar, com muitos dados ficaria muito difícil, e também não quis fazer uma abordagem muito filosófica, escrevendo para aqui, porque eu acho que seria suficiente o argumento aqui fenomenológico para que pudessem observar essa questão. Enfim, aqui encerro, passei uns minutinhos,
desculpa o modo de professor, assim, de seguir o tempo, né? E abro então a perguntas. Agradeço a atenção daqui. Qual é, duas coisas, tem uma relação com o comunismo e toda essa ideia de gênero, é uma coisa, é a outra. Gênero é desconstruir uma coisa, e também essa questão de sexualidade, gays, homossexual, tem ligação, um ajuda o outro, tem uma grande confusão aí também. Muito bem. Marxismo, quis falar, né? Sim. Veja, a história de gênero, ela tem uma história teórica, ela tem uma história prática de situações que ocorreram com a família Dr. Money, que usou da família Heimer para basear aquilo que ele tinha de pensamento. Então você vai vendo a história, os autores eles vão se citando uns aos outros, como uma família, né? Então você vai encontrando que gênero tem uma origem teórica baseada em uma ideia que sai do livro que é assinado por Engels, que foi escrito por Karl Marx, sobre a família, o Estado e a propriedade privada. Eu não sei se é o nome correto do nome do livro. Este livro, então, ele traz uma visão de família para Marx, né? Ele mostra que o primeiro antagonismo de classes ocorre dentro da família. Então ele passa a fazer uma análise que, da mesma maneira, a relação que ele faz é essa. O homem, no capital, ele tem a propriedade privada. No casamento, a propriedade privada dele é a esposa. E ele chega a afirmar, nesse livro, dizer o seguinte, que a mulher que se vende sexualmente, tal, ela é mais livre que a esposa, porque ela faz o bem entender, ela recebe por isso, que a mulher no casamento ela é escrava vitalícia sem inclusive receber. Então ele fala que o casamento é uma grande escravidão da mulher, e a partir desse conceito que ele tem de família, você vai encontrar em vários teóricos olhando a família como uma instituição, um câncer da sociedade. Quando a pessoa fala, não, isso não tem nada a ver com gênero. Não, uma professora de gênero falou isso. Bom, é que você não estuda o assunto. Você não conhece Karl Korsch, Horkheimer, Durkheim, todos eles seguindo esse mesmo raciocínio que dá em gênero. As feministas, elas têm 3 ondas. Aquela onda de Sulamit Firestone, Kate Millett, são as primeiras grandes feministas que escreveram muito sobre este assunto, que traz a questão de gênero. Todas elas se identificam e citam estes autores marxistas. Todos fazem isso. Não tem nenhum que não cite. Então, por exemplo, como Horkheimer, ele escreve um livro sobre a questão da autoridade. Então, para ele, você tem que desconstruir, para desconstruir a autoridade daquele pai que tem o filho como obediente, você tem que desconstruir família. Por que desconstruir família? Porque eu preciso atomizar o indivíduo. Os indivíduos e instituições, como a família, ele tem condições de se desenvolver e ele não é teleguiado, padronizado, né, massificado e tal. Eu atomizo os indivíduos, eu separo as instituições, eu crio uma plataforma de divisões, que é exatamente o que o gênero faz. Ele faz essas divisões de classe, de discussões, aparentemente a busca de uma sociedade igualitária, mas nunca foi isso que os teóricos buscavam. Então, o gênero está intimamente ligado com esse raciocínio marxista. Alguns vão me perguntar, mas a Fundação Ford é metacapitalista. Então, aqui nos anos 90, no ano de 93, na cidade de Princeton, há um grande encontro dos grandes ligados aí aos governos, tal, de pensamento marxista, socialista e tal, com os grandes metacapitalistas. A reunião ela é pública, dá para ver na internet, inclusive, né? As grandes fundações, né? E que fazem uma junção de raciocínio e veem a família como um problema. Se tivesse internet aqui, eu mostrava um vídeo do Bill Gates, né? Um homem milionário. Ele faz a chamada equação para resolver os problemas do caos social. E ele chega a falar com todas as palavras. É um vídeo do Bill Gates, né? Interessante, ele faz uma equação, a famosa equação do Bill Gates, em que ele fala que para se resolver isso você tem que diminuir a população. Fala claramente, rasgadamente isso. E para diminuir a população ele fala, temos que investir em saúde, vacinas e tal. Eu falo, nossa, como assim? Qual raciocínio?
investir em vacina para diminuir a população? Muito curioso isso. Se não fosse o Bill Gates, se não tivesse no YouTube, poderia aparecer teoria da conspiração. Mas está lá. E o Bill Gates estava em Londres em 2012, é público, junto com grandes fundações e os grandes marxistas. Uma junção disso, uma junção teórica. Como é importante para a causa deles que a gente não adentre na discussão, e quando a gente adentrar, eles já construíram no mapa mental das pessoas que quem citar isso é teórico da conspiração. Estava até interessante a aula dele, mas aqui já ficou ruim e tal. Na verdade, eles fazem esse bloqueio mesmo, para que você não veja os materiais, são públicos, eu estou citando dados, muitos documentos. Mas é só um romance, Agatha Christie. Não, você vai ver que aquilo está naqueles documentos, está sendo executado na OMS, ONU, OEA, nos governos, tal. Eles estão seguindo claramente aquele norte, né? A segunda questão, a primeira questão do marxismo, e a segunda, se estes movimentos, como por exemplo o LGBT, surfam nisso. Eles são os instrumentalizados, por um lado, porque desconhecem de fato essa questão, e por outro lado nós temos que entender que este grupo politizado, que recebe repasse financeiro, ele está sim metido em todo esse assunto, mas eu ainda, pesquisando sobre isso, eu não encontrei entre eles teóricos da questão. Me leva a crer que eles são instrumentalizados. Não posso afirmar porque não sei. Mas o fato é que na estratégia de implementação de gênero dá muito certo, porque as pessoas têm muito receio, né, por parecerem preconceituosos, por estarem ofendendo. Olha, estou ofendendo alguém aqui? Então são dados e fatos. Mas por falar, não, é preconceito. Preconceito é falar? Preconceito é simplesmente falar desses dados? Onde está o preconceito disso daqui? Na verdade, a sociedade vai entrar num caos. O que está acontecendo nos países provam isso. Agora, a Dinamarca provou ontem a união estável de pessoas do mesmo sexo, obrigando as igrejas a fazer casamentos internos. Olha, gente, vamos separar as coisas, né? Você tem que dobrar serviço da igreja para poder fazer isso. Mas não era interesse por uma família, um tipo, uma configuração, não era a defesa respeitosa. Por que você tem que ir lá modificar aquela instituição? As pessoas não param para raciocinar isso. Por que o Canadá está impondo em relação a isso às famílias? Por que a Alemanha também está punindo? Por que os países estão punindo? Por que uma deputada vem pedir a mesma coisa? A gente tem que ver a realidade. A realidade, ela existe, né? Ela existe, ou seja, depois a gente aceita o gênero, seja por esses grupos, seja por grupos marxistas, né? Sejam quais forem. Quem vai perder? Todos. Todo mundo vai perder na questão social. Existem problemas educacionais, de fato, né? Vou dar um para a gente poder abrir outras perguntas, tá bem? Nós estamos agora no Brasil, vamos ter homologada a Base Nacional Comum Curricular em novembro. As pessoas não sabem o que significa isso. Elas não têm nem noção. Por quê? Porque já foram atualizadas, já foram massificadas. Há uma implementação silenciosa de uma plataforma que vai fazer um currículo comum, obrigatório. Em outros países se lutou contra isso, porque isso tem um significado muito difícil para uma nação. Primeiro, está desrespeitando a autonomia de estados e municípios. É completamente ilegal e inconstitucional a base nacional. E ela traz o gênero dentro da base. E todas as leis que retiraram, nós vamos ter uma base nacional com gênero dentro. Todas as escolas não terão diferenças de uma para outra, não haverá diferença entre pública e privada. É uma coisa muito grave, né? E o que vai acontecer? Dentro de 20, 30 anos teremos uma nação muito diferente de jovens que não estavam numa escola, estavam num centro político. De longa data eles escrevem isso. Pierre Bourdieu, teórico de pedagogia marxista, escreve um livro chamado A Reprodução. Ele vê a escola como uma grande estratégia, não como um lugar para realmente fomentar o conhecimento, a cultura, não, mas é uma questão de controle social. Eles dizem isso em todos os seus livros e estão executando, né? Por isso que eu sempre falo, quando a gente ouve uma coisa dessa, não é para a gente sair daqui pessimista, não é para a gente sair daqui, uau, que interessante, não, é para a gente sair daqui para trabalhar, é para a gente descruzar os braços e falar, não, pera lá, tem crianças envolvidas nisso aqui, vão ter prejuízo, porque ao contrário, o que a BNCC fala?
Estamos em evolução educacional. É sério? Em 1910, né, nos normalistas, escola do Rio de Janeiro, se saía no ginásio com 5 línguas: grego, latim, alemão, francês, inglês, francês e alemão. Qualquer criança do ginásio. E agora? Não sai nem com português da escola. Não sabe interpretar texto. Estamos em evolução educacional? Não. Aí quando nós propomos uma plataforma de educação clássica que se volte aos clássicos, que se eleve a cultura nacional, verdadeiramente a cultura de uma criança, olha, isso é elitismo. Elitismo está querendo levar todo mundo. O que eles estão fazendo é achatar todo mundo e fazer discussão de gênero permanentemente. As aulas de gênero são isso. Tem uma da Califórnia muito curiosa. Eles começam assim o vídeo. É uma propaganda nacional. Em vez de leitura, matemática, escrita, nós vamos discutir diversidade de gênero. Eu não sei como a pessoa não tem vergonha de nacionalmente falar aquilo. Você vai para a escola fazer o quê? Não é para estudar? Não, vou discutir gênero. Então isso é um centro político. Já que é uma plataforma política, como diz Berenice Bento e Judith Butler. Enfim. Não sei se respondi a contento, né? Só mais um. Pode. Parece que gênero é uma ferramenta usada por alguém que está bem acima do que usa outras ferramentas no mundo. Sim. Quem seria esse alguém? Então, como disse, essa ferramenta de construção da identidade da própria sociedade, ela é financiada por essas grandes instituições que utilizam dos organismos que estão abaixo, do OMS, da ONU, Organização dos Estados Americanos, né? Aí você tem nos países as ONGs que recebem os repasses financeiros. Mas os grandes que estão financiando, citei a Fundação Ford, é a que mais financia estudos acadêmicos, mestrado e doutorado de gênero. É eles que estão financiando. Há um conglomerado de entidades que assimilaram toda essa hipótese de gênero, que tem esse raciocínio marxista, né? Como disse, todos esses autores que aqui citei, e que, na verdade, o pessoal não conhece. Então, é um conglomerado de grandes empresas que absorveram o pensamento, né? Que vem na família um problema. Nos parece que eles estão querendo causar um caos social. Esse é o objetivo. É dissolver o tecido social. Há um objetivo econômico por trás. Porque só quando você atomiza o indivíduo, você massifica, que esse indivíduo fica distante da discussão política, né? Ele odeia a política, né? Aí ele é o protótipo perfeito para você ter a sociedade ideal, que segundo eles existe essa sociedade ideal. Então é ter isso tudo na mão e aí então chegar ao que eles querem, que é um poder econômico. Eles escrevem isso em todos os seus livros. Esse é o objetivo. Eu não acredito que seja o objetivo final, mas eles apresentam como objetivo final. Vamos falar aqui dos políticos, administradores e tal, eles instalam, colocam e até defendem esse assunto, embora com um pouco argumento científico e biológico sobre o assunto. Eles nem todos estão conscientes de onde querem chegar com esse projeto a longo prazo. Tem muitos que estão alienados, manipulados ou enganados por essa estratégia que você citou aí, nesse sentido. E já duas, aproveitando, qual é a ligação com a nova ordem mundial? Veja, olha, a questão dos parlamentares. Nós temos aí 2 tipos de parlamentares, que na verdade no fim é um só, né? É assim, eles são instrumentalizados, né? Evidentemente. Primeiro, você veja a realidade do parlamentar, que vem de diferenças regionais, familiares, de estrutura, enfim, acadêmica e tal. Ele está preocupado com outras questões. Aí ele aparece a questão de gênero lá e nem teve tempo de estudar a fundo isso. Muita gente nem teve. Eu estou falando isso por contato com parlamentares em todo o país. Vereadores, prefeitos, governadores. Por exemplo, o governador do Mato Grosso. O Mato Grosso foi o primeiro estado que aprovou gênero. Foi o primeiro estado. Pedro Tax, governador do Mato Grosso. Nós o abordamos, nós fizemos um debate, eu e ele e mais uma outra pessoa, nós 3 no debate. Depois disso, houve toda uma explicação, esclarecimento. O Estado do Mato Grosso foi o primeiro plano de Estado que foi revogado. Foi retirada a questão de gênero. Por quê? Porque havia uma ignorância no sentido benéfico aqui da questão, né? A pessoa pode ignorar o assunto, né?
Mas e aqueles parlamentares ativistas? Eu também acho que eles são instrumentalizados. Teve uma prova, não vou citar o nome do deputado, mas eu assim, achei também risível, né? Ele estava pleiteando, através de um projeto, que as crianças entre 3 e 7 anos de idade fizessem operação da sua genitália, os meninos, né, para ser mais preciso, porque eles teriam então uma disforia de gênero, porque o seu gênero não corresponderia ao seu sexo biológico. Para que eu vou mutilar o meu corpo se o gênero não está na biologia, se o gênero não está no corpo? Então, me faz pensar que de duas uma, ou ele realmente não conhece a hipótese de gênero, por isso que ele está pleiteando isso, ou ele está lutando por uma outra causa, orientação sexual, e ele está trabalhando por um outro lado. Não posso afirmar porque por mais que o parlamentar seja conhecido, porque só luta por essas causas e tudo mais e tal, a cegueira não é, enfim, pode ser de qualquer pessoa, né? Então, na verdade, ele também veio passando por algum tipo de formação para acreditar num absurdo desse. Citar a Holanda, como 70 crianças que passaram por retirada do seu órgão genital, né, porque a dupla de cuidadores de seus filhos solicitaram isso e tal. Né? E quando você fala de disforia de gênero, você está falando que tem uma anomalia. Então é ridículo falar isso, porque tudo que eles querem negar é que não é anomalia, mas ao mesmo tempo falam de disforia de gênero. Então eu não sei se é estratégia ou se é ignorância, ou se é uma somatória das duas. Né, e tal, né? Agora, quanto à questão da nova ordem mundial e tudo mais e tal, então, esse assunto, quando a gente cita neles, né, o que cita esse tipo de assunto, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um recorte dessa reportagem, do que nós estamos aqui e tudo mais, porque eles vão lá, copiam, baixam o vídeo e tudo mais e tal. Aí são recortes e a gente coloca como teórico da conspiração, né? E eles não te deixam explicar a fundo isso, né? Você não tem condições de abordar a temática de forma séria, né? Olha, a junção desse conglomerado, de Fundação Melinda e Bill Gates, a Fundação Ford e tantas outras, ele é real e é público, notório, é uma questão de uma pesquisa de Google e vai encontrar isso e tal. E eles vêm trabalhando para quebrar a soberania dos países, a implementação de um único tipo de visão universal, padronizada. Isso vai acontecendo no mundo inteiro, né? Um jovem de Farroupilha é muito parecido com o de São Paulo, muito parecido com os jovens de muitos outros lugares. Uma pena, agora que eu lembrei, tem um vídeo aqui que eu poderia colocar, e eu ouvi de um professor que ajudou na elaboração da base, ouvindo dos lábios dele falando isso. A padronização, ele falando o objetivo desses testes que se fazem, tipo Enem, uma coisa assim e tal, né? Qual o objetivo disso? Ele fala num vídeo público que está no YouTube, a instrumentalização, o jovem para o consumo. Ele fala, nós estamos numa educação não mais baseada no conhecimento, não é para levar mais à profundidade, à reflexão. Assim, eu não consigo ver aquele vídeo sem rir, entende? Poxa, não quer que a gente chegue à profundidade das coisas? Então, isso tem que ter uma razão. Não pode ser simplesmente aleatório, causar caos social. Então isso faz corroborar um pensamento desse, sim, com toda certeza. Mas levaria tempo para poder explicar isso também. Sim, senhor. Felipe, essa tua caminhada de mais 600 que você falou ali, né? Sim. Que ensinamentos daí que você tirou disso aí? Parece uma coisa tão óbvia, tão grotesca em certas coisas. E como é que vai adiante isso? Vai adiante por 3 motivos. Vai adiante, em primeiro lugar, porque nós temos receio. E eles tentam nos silenciar, em primeiro lugar. E se soma o fato de que não é com a minha família, não é comigo, minha família eu cuido eu, está muito fora do meu alcance discutir com os vereadores um tema como esse. Então há já uma passividade natural de um povo. Isso é difícil, né, e tal. Não foi o que ocorreu no Brasil, mas ocorreu em muitos países. O povo às vezes não se move pelos demais, né? Por um outro lado também, nós estamos diante de ONGs que trabalham freneticamente por essas causas, né? Então o que eu vi no Brasil Viajando foi muito interessante, né? Eu vi que os pais se importam, ainda que não profundamente com a educação dos seus filhos, mas eu vi câmaras lotadas. Sinop, 3.500 pessoas, não cabia. Mais de quase 3.000 pessoas em Cuiabá.
São Paulo, que as pessoas não param para nada. Eu sou de São Paulo. 1000 pessoas na rua, lotada a Câmara dentro. Enfim, e o povo pedindo que o PMS sem gênero. Eu vi as câmaras lotadas. Se imaginar, por exemplo, que nem hoje aqui, né? Dia de semana e tal, né? Eu viajando, passando lá, 8 horas da manhã, Cuiabá, 11 horas 9, às 3 da tarde, Rosário, Chapado às 8 da noite e tal, né? Eu pensava em encontrar 10 pessoas. Eu encontrava as câmaras com 500 pessoas, dia de semana. Pais de família preocupadíssimos com isso e tal, né? Obviamente, por quê? Porque muitas pessoas resolveram descruzar os braços e começaram, lideranças nas suas regiões, a tentar formar as pessoas e falar, olha, agora nós vamos fazer uma grande formação, vamos trazer uma pessoa aqui e tal, para discutir. Então, nessas andanças, eu aprendi exatamente isso. Nós não podemos cruzar os braços. No caso, o resultado dos municípios não terem aprovado foi o fato de as pessoas não terem cruzado os braços, né? Terem procurado esclarecer o assunto. Então, aqui eu aprendi uma coisa muito importante para entender. Muito mesmo. Acho que a mais importante das lições. Nós não esclarecemos gênero porque é um direito da família. Não é isso que eu luto. É estranho, né? Não é isso? Não. É porque eu sei que a estratégia deles é essa. Quando você negar o gênero porque você tem família, eles vão vender a ideia de que você é uma bolha que aliena a criança. Então, eu vou contra o gênero porque o gênero é uma ideia absurda. Porque ele é falso. 2 mais 2 são 4 e não 5. Então não é questão de que contra o professor ou favorável à família. Não, é que no meio nós temos um instrumento ridículo, que não tem nem condições de discutir. Então todos aqueles que querem discutir gênero e ainda se soma um outro fator perigoso, que é você tentar explicar o gênero pela ciência. Por exemplo, se alguém for médico aqui, professor, está nos cromossomos, está nos hormônios, não perca tempo de fazer isso. Eles vão te amar. Todos os professores pró-gênero vão te amar. Não vão nem brigar com você. Porque não é científico. Aí você vem com argumento de bioética, argumento da medicina e tal. Isso é completamente frágil, porque eles estão em outro escopo. Eles estão lutando em outra área. Quando você faz isso, você sai psicologicamente falando, não, é tão óbvio que eu falei. Quando você mostra o argumento geopolítico, quem são eles, o que a gente fez aqui, quem são eles, quais são os interesses, quais são os instrumentos, você vai ver a reação deles. Aí eles ficam muito bravos. Porque você está mostrando para a sociedade que ela está sendo instrumentalizada e enganada. Enquanto que no argumento científico, são duas correntes debatendo, para o povo poder escolher. Não cometam esse erro de forma pública. Não adianta chamar um médico, sem ofensas aos médicos. Para mim é a primeira no livro, então. Com certeza. O caminho é mostrar os agentes difusores disso daqui. É mostrar os interesses, é mostrar quem está por trás. Encerrar, está no tempo, né? Cravado aqui. Muito bem. Bom, eu agradeço a atenção. Lamento assim a brevidade, mas espero que seja o suficiente para a gente iniciar um estudo sobre o assunto. Me coloco à disposição quem quiser tomar nota também do meu WhatsApp, né? Que pode ser que às vezes eu não consiga responder por algum tempo. Eu procuro responder, mas o volume eu dou em todos os eventos, é público, não tem nem receio que seja gravado. Se alguém feminista quiser me ligar, falar, querido, quando você quiser fazer um debate, eu vou amar, né? Então, pode me chamar para um debate, você estuda um pouco e a gente vai ter um prazer. Então, o meu telefone é de código 11. Se você quer material, se você quer estudar sobre o gênero, eu te mando material, né? Meu telefone é 97588-4240. 11 97588-4240. Então, muito obrigado, né? E espero que aqui vocês consigam revogar. Se precisarem de um contínuo trabalho, voltar outras vezes aqui, será um enorme prazer, que é um prazer enorme vir ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado.